Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Vamos recordar o que é uma reação química. Na nossa aula anterior nós falamos que as reações químicas são aquelas que ocorrem com a formação de novas substâncias. E nessa formação nós podemos observar algumas alterações na cor, no sabor, na aparência, até no odor característico. E também no surgimento de novas substâncias, que são diferentes das substâncias iniciais. Aqui na imagem ao lado nós temos alguns exemplos de reações que ocorrem no cotidiano, como uma fruta em decomposição, a ferrugem, a queima de um fósforo, que seria a combustão, até mesmo um ovo frito, que é totalmente diferente de um ovo cru. Para a gente fazer a representação dessa reação química, nós vamos usar as fórmulas. E para construir uma fórmula, a gente precisa respeitar algumas regras, que seriam como fazer essas equações químicas. No caso, os reagentes estão no início, na parte esquerda da reação. Depois nós teremos uma seta indicando que houve uma reação e o sentido dessa reação e também o produto da reação formada, que ficaria no lado direito. Essa fórmula química, para ela ser representada, nós precisamos também balancear as quantidades desses átomos que participam para que eles sejam representados na mesma quantidade do que realmente acontece numa reação química. E nessa quantidade, os reagentes e os produtos, eles precisam ter as mesmas quantidades em átomos e em gramas também. Então, a quantidade que eu terei dos reagentes será exatamente igual ao que eu vou obter no produto formado. Ao observar esses fenômenos químicos que ocorrem à nossa volta, nós podemos notar que eles não ocorrem com a mesma rapidez. Então, a queima do mato seco ocorre de forma de forma rápida, diferentemente do que ocorre com a ferrugem, que ocorre de uma forma mais lenta. Então, esses conhecimentos dos fatores que alteram a rapidez das reações químicas permitiu ao ser humano desenvolver, por exemplo, formas de conservar o alimento por mais tempo ou de cozinhá-lo de uma forma mais rápida. Aqui nós temos alguns dos fatores que influenciam na rapidez, na velocidade de uma reação química. Nós teríamos, então, a teoria das colisões, a temperatura, a superfície de contato, os catalisadores, a pressão e a concentração dos reagentes. Nós vamos começar falando da teoria das colisões. Então, um dos fatores que influenciam a velocidade com que uma reação química ocorre é o contato entre os reagentes. Se eles não entram em contato uns com os outros, a reação não ocorre. Então, aqui na imagem ao lado, nós temos o reagente A e B, X e Y. Eles vão entrar em contato entre eles, vai acontecer a formação de um complexo ativado e os produtos serão formados. Então, de acordo com a teoria da colisão, quando uma molécula de um reagente choca-se com a molécula do outro, os átomos de ambas entram em contato entre si, formando uma estrutura molecular denominada complexo ativado. Então, para que as moléculas dos reagentes elas possam formar novas substâncias, elas vão ter que colidir de uma forma efetiva, eficiente e também com uma energia eficiente e numa orientação favorável. Que aqui no exemplo nós temos alguns exemplos de como poderia ser essa colisão entre essas partículas. Na primeira situação aqui nós temos uma situação não favorável, onde as partículas não conseguem colidir umas com as outras. No segundo exemplo, nós temos aqui uma situação em que só essas duas que estão mais próximas conseguem se colidir. Já no terceiro exemplo, nós temos uma colisão favorável, onde eles estão numa posição em que elas conseguem formar um produto novo, a colisão perfeita, ou seja, favorável.
Aqui nós temos o significado dessa energia de ativação, que seria, no caso, a energia mínima necessária para que, quando duas moléculas se choquem com uma orientação favorável, haja o rompimento dessas ligações entre os átomos e eles formem um complexo ativado, ou seja, a formação do produto. Aqui nós temos um outro fator que influencia a velocidade da reação química, que é a temperatura. Pode ser o frio ou o calor. Então, a temperatura ela está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Assim, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. E quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação das moléculas. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos as moléculas, a vibração das moléculas no estado sólido, líquido e gasoso. Então, se eu quiser acelerar essa velocidade, eu vou aquecer, né, o estado sólido, ele vai se tornar mais agitado. Se eu continuar aquecendo, ele vai ficar mais agitado, que seria o estado gasoso. Então, assim eu acelero, né, uma reação química, oferecendo calor. Se eu quiser retardar ou desacelerar, né, a velocidade, eu vou fazer o oposto, eu vou resfriar. Então, resfriando uma substância no estado gasoso, eu diminuo a agitação das partículas, porque ela se transforma no estado líquido. Resfriando mais ainda, eu transformo essa substância no estado sólido, e aí eu consigo desacelerar, né, diminuir mais ainda a velocidade dessa reação. Aqui, como exemplo, nós temos guardar os alimentos na geladeira, porque permite conservá-los por mais tempo. Isso acontece porque as reações químicas responsáveis pela deterioração do alimento, elas ficam mais lentas, né? Porque a gente diminui, no caso, a agitação dessas partículas. Então, o alimento ele vai ter uma durabilidade maior. Aqui nós temos um exemplo onde a gente usa o calor. Então, aqui no caso, o comprimido ele se dissolve mais rapidamente na água quente do que na água gelada. Então, aqui nós temos a água quente e aqui a água gelada. Porque na água quente, as partículas elas estão mais agitadas, o que facilita a colisão entre elas e a velocidade da reação é maior. Aqui nós temos um outro fator que influencia a velocidade das reações químicas, que é a superfície de contato. Então, para que um reagente no estado sólido ele reaja de forma mais rápido, quanto mais fragmentado ele estiver, maior será a sua superfície de contato e, enfim, maior será a velocidade da reação. Aqui nós vamos imaginar que esse fundo branco seria um líquido, né? Onde esse cubo vai reagir com ele. Então, se ele estiver mergulhado nesse líquido, esse cubo, apenas os 4 lados dele, né, vão estar em contato com o outro reagente. Já que se eu fragmentar ele, transformar ele em partes menores, a gente vai ter um acesso, né, interno aqui, onde o reagente, né, que seria o líquido branco, vai conseguir entrar em contato com a parte interna, porque existe uma superfície de contato maior, o que não ocorreria se o cubo estivesse inteiro. Então, aumentando a superfície de contato, eu acelero, né, a velocidade aí da reação química. Aqui nós temos um outro exemplo de um comprimido efervescente. Então, se eu colocar esse comprimido efervescente inteiro em um copo com água e pegar um comprimido idêntico a ele, com a mesma quantidade de água, só que esse comprimido fragmentado, obviamente que esse aqui fragmentado, ele vai se dissolver muito mais rápido na água, né? Observando a imagem que nós vimos aqui no slide anterior. Ele fragmentado, ele tem um contato, uma superfície de contato maior. Aqui nesse outro exemplo, um exemplo da combustão, nós temos duas situações. O exemplo 1 e o exemplo 2, onde a madeira, né, ela está posicionada de forma diferente. E aí eu pergunto, em qual dessas duas situações, né, a velocidade da madeira, né, a queima dessa madeira vai ser mais rápida? Será que é na situação 1 ou na situação 2? Então, se a gente observar a disposição dela, né, essa daqui, né, no caso na posição 2, ela está em maior contato, né, existe espaço entre elas, que aumenta a superfície de contato com o fogo. Lembrando que para a combustão acontecer, a gente precisa também da presença do ar.
Então aqui, né, o gás oxigênio ele vai conseguir passar, né, e ficar presente para que essa combustão aconteça. Então, na superfície de contato maior, a combustão da madeira será mais rápida. Nesse outro exemplo, a gente fala da ferrugem, né, que é uma reação entre o ferro e o gás oxigênio. Aqui nós temos uma esponja de aço, que é feita de fios de aço. O aço é uma liga metálica, né, que contém ferro, por isso que ele enferruja às vezes. E aqui nós temos o prego, né, que tem uma massa de ferro, de aço mais compacta. Então, para quem tem o hábito de usar uma esponja de aço, se você usar ela pela manhã, na parte da tarde ela já vai estar enferrujada. Já os pregos, eles vão demorar muito tempo, né, meses, né, para que essa ferrugem aconteça. Então, numa superfície de contato maior, que é a esponja de aço, a reação, que é a ferrugem, vai ocorrer de forma mais rápida. Aqui nós temos um outro fator que influencia a velocidade, que são os catalisadores. Então, os catalisadores, eles são substâncias que são adicionadas ao meio reacional, no qual ocorre, né, essa reação química, que ele pode acelerar ou inibir uma reação química, vai depender do tipo de catalisador utilizado. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, né, o catalisador, ele diminui o caminho, né, ele facilita o caminho para que uma reação química aconteça. E diferentemente, né, dos fatores que a gente acabou de falar, que é a temperatura e a superfície de contato, o catalisador, ele modifica somente o caminho, ou seja, ele diminui a energia de ativação necessária para que essa reação aconteça. Dessa forma, ele acelera a reação. Então, os catalisadores, um dos exemplos deles são as enzimas digestivas. Mas, de uma forma geral, os catalisadores, eles agem dessa forma. Eles aceleram as reações químicas, eles não são consumidos na reação, eles não participam no final da reação e eles atuam em pequenas concentrações. E eles também não alteram o equilíbrio das reações químicas. Então, o exemplo das enzimas digestivas, no caso da amilase, ela é uma enzima que atua na digestão dos carboidratos, né, das farinhas, dos açúcares. Né? Então, ela diminui as partículas, acelerando a digestão. No caso das proteases, né, elas agem sobre as proteínas, no caso as carnes, e a lipase age sobre os lipídios, né, que são as gorduras. Um outro exemplo de catalisador é a reação da água oxigenada com componentes do sangue. A água oxigenada, também chamada de peróxido de hidrogênio, ela pode ser acelerada por uma enzima encontrada no sangue. Então, essa reação ela pode ser evidenciada pela efervescência observada ao colocarmos a água oxigenada em um ferimento. Então, a liberação desse oxigênio faz o líquido borbulhar e no final só fica mesmo a água. Então, essa quantidade de oxigênio produzida, né, pela ação da água oxigenada acaba matando, né, os micro-organismos porque eles não suportam essa quantidade elevada de oxigênio e aí eles morrem. Uma outra utilidade do catalisador são os conservantes dos alimentos, só que no caso agora ele tem uma ação de inibir a reação química, ou seja, ele vai diminuir a velocidade das reações e aí a gente vai conservar o alimento por mais tempo. Um outro fator que influencia a velocidade é a pressão, mas esse tipo de condição só ocorre quando a gente usa partículas gasosas, só entre reações gasosas. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos aqui uma quantidade de moléculas, né, gasosas num espaço. E no segundo exemplo, nós temos a mesma quantidade de moléculas, só que agora o espaço que elas estão foi reduzido. Então, o que acontece? Quando a gente diminui a pressão, a gente distancia, né, as moléculas, elas ficam mais longe uma das outras. Então, a possibilidade de colisão é menor e a velocidade da reação vai ser menor. Se eu apertar e diminuir o espaço entre elas, ou seja, se eu aumento a pressão aqui no recipiente, as partículas elas vão ficar mais próximas uma das outras, a possibilidade de colisão é maior, aumentando então a velocidade da reação química.
Nessa outra situação, o que influencia a velocidade também é a concentração dos reagentes. Então, aumentando a concentração dos reagentes, faz com que se tenha uma maior quantidade de partículas confinadas no mesmo espaço. Então, aqui nós temos uma quantidade de partículas e no mesmo espaço nós aumentamos a quantidade de partículas. Então, se eu aumento a quantidade de partículas mantendo, né, o outro reagente, a mesma quantidade, a possibilidade de colisão aqui vai ser muito maior. E aí, no caso, com a maior concentração dos reagentes, a velocidade da reação também vai ser maior. E aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Desejo a vocês bons estudos, né? Estudem bastante a velocidade das reações, são muitos itens a serem estudados. E nos vemos na nossa próxima aula.